O Dia da Língua Portuguesa é comemorado anualmente em 5 de maio entre os países lusófonos, ou seja, nações cuja língua oficial ou materna é o português. Essa data celebra a importância cultural e histórica dessa língua. A professora Letícia Estorto possui pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é doutora e mestre em Estudos da Linguagem e especialista em língua portuguesa. Uma estudiosa da língua portuguesa. Vai falar um pouquinho aqui pra gente. Muito obrigada por ter vindo, professora. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Obrigada. Afinal de contas, qual que é a importância da nossa língua portuguesa? Quantos países falam essa língua portuguesa? Na verdade, a gente acha que é Brasil e Portugal, mas não é não. Tem muitos outros, né? Sim. Oficialmente, como língua oficial do país, nós temos 9 países lusófonos, inclusive Portugal e Brasil e alguns países africanos. Moçambique. Moçambique, São Tomé e Príncipe. Mas o português, ele tem ganhado um status internacional e ele tem sido aprendido em outros países. Hoje, você aprende língua portuguesa nos Estados Unidos. A China oferece 18 universidades em que você tem o curso de letras língua portuguesa. Não acredito. Sim. Então, sério? Sério. Igual a gente aqui estudando inglês, espanhol, eles estudando português. Exato. Os Estados Unidos ainda não têm uma licenciatura em língua portuguesa, mas nos cursos de graduação, nas universidades americanas, eles estudam a nossa língua. Por quê? É a língua mais falada no hemisfério sul do mundo. Uhum. É uma língua importante no comércio. O Brasil, ele é um país importante comercialmente, né? Economicamente falando, ele gira muitas pessoas precisam se comunicar. Exato. Então, e como aqui muita gente tem preguiça de falar inglês, né? Eles que falam em português com a gente. Ótimo. Muito bom. É isso mesmo, né? É isso. Então, ele é falado em muitos países, tá? Inclusive os Estados Unidos, Espanha, que pela importância que o Brasil tem mundialmente, por estar dentro dos BRICS, entre outros fatores. Bom, quando a gente fala de língua portuguesa, a gente está falando daquela língua, da gramática normativa, de tudo bonitinho, certinho, que a gente aprende na escola. Mas hoje, com o advento da internet, muita coisa mudou. E até mesmo a própria escrita, né? Eu vejo até pelo meu filho, às vezes eu falo, meu Deus, ele está no processo de alfabetização e ele já quer escrever o você, VC. Eu falei, não, vamos escrever da forma que a gente tem que aprender. Lógico que depois vai se adaptando. Primeiro que a gente não pode chegar para uma pessoa e falar que você está falando errado ou não. Não existe isso, né? Existe a forma gramática correta, o padrão normativo e o que a gente vê no convencional, até mesmo gíria e tudo mais. Agora, essa questão da internet mudou muita coisa e vai mudar muita coisa na nossa língua portuguesa? Não. O que é a nossa língua é padrão. É padrão. A gente tem que saber que a língua, ela deve ser utilizada de acordo com as situações sociais em que nós estamos situados. É como se fosse um guarda-roupa. Se você vai a um casamento, você precisa utilizar um vestido longo, um salto alto. Sim. Se você vai à praia, você utiliza uma havaiana e um shortinho. Então, a língua portuguesa é isso. Quando o estudante estiver em uma situação de formalidade, apresentando um seminário em sala de aula, numa entrevista de emprego, ele utiliza um padrão mais prestigiado da língua, mais próximo à língua culta. Tá. Mas quando ele estiver na internet, ele pode utilizar um padrão menos prestigiado, com gírias, com abreviações. Agora, se ele estiver, por exemplo, neste momento de teleaula, se ele está ali no Google Classroom, seu professor, em momento de aula, um contexto formal, ele vai utilizar o português mais prestigiado, a norma culta da língua portuguesa. Então, o que determina é a situação em que ele está inserido e com quem ele está falando. Complicado, né? Porque eu sou professora universitária de telejornalismo e a gente já se baseia assim, para você ser um jornalista, você tem que pelo menos saber falar corretamente, escrever. Mas como eu tô dando realmente isso que você falou, eu tenho sentido muito em sala de aula online agora, eu tenho visto que eles têm relaxado um pouquinho mais. Não tem colocado acentuação, não coloca vírgula, não coloca nem... não faz nem parágrafo, parece que vai emendando tudo, né? E a questão dessas abreviações que eles fazem também, já não estaria correto. Já não é tão adequado por conta da situação de formalidade. Adequado, seria correto, não é adequado ou não? Adequado ou não. Então, se ele está falando com o professor, num contexto de internet, eu acho que as abreviações, elas cabem, né? VC, PQ, tudo bem. PQ, porque ela agiliza um processo de digitalização. Que não estaria errado. Não estaria, não seria inadequado, inadequado. Mas... Acentuação. Agora, a acentuação vírgula, é bom, pontuação. vírgula. A pontuação...
ela muda o sentido do texto. Muda completamente, né? E um texto bem pontuado, ele facilita a sua compreensão. Quando você tem a colocação dos enunciados sem uma pontuação clara, às vezes você não consegue delimitar onde começa uma frase, onde termina, qual sentido ela tem. Então, a pontuação ela é importante. Bom, profissionais de diversas áreas destacam a importância da língua portuguesa no exercício da sua profissão. Vamos ver? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Marcos Meriga, sou médico e foi me dado a tarefa hoje de falar a respeito da importância da língua portuguesa na minha profissão. Comunicar-se através dos laudos, sejam eles laudos de exames ou laudos de perícias, é muito importante, né? A clareza da forma como você põe as coisas, os fatos, os elementos, é fundamental. 70% ou mais do trabalho consiste numa escrita bem feita. Em medicina, dúvidas é muito perigoso. Dúvidas têm que ser, não que não possam existir, mas elas têm que ser sanadas, resolvidas. Colocando aí os pingos nos is, no direito ele acaba sendo um pouco mais complexo até. Porque quando a gente vai se expressar, quando a gente tem que falar alguma coisa com o juiz, com o promotor, seja com quem for, mas defender o direito de alguém, a gente precisa fazer isso peticionando, ou seja, escrevendo. Então não tem outra forma de fazer que não seja a escrita. Obviamente, quanto maior conhecimento da língua portuguesa, maior vai ser o vocabulário, mais abrangente, melhor vai ser a tua forma de convencimento, né? A grande maior parte da nossa profissão é escrever, isso tem um fator complicador a mais, né? Importante aí a gente estar sempre em dia com o português. No dia a dia nós utilizamos muito a nossa língua através da comunicação com o nosso cliente. Seja ela a falada, onde interagimos para podermos entendermos o paciente, a sua doença, depois passarmos as explicações necessárias, as prescrições médicas, os relatórios através da escrita. Então, durante o dia todo nós fazemos a utilização da nossa língua para a comunicação. Assim como no aprendizado também nós utilizamos a língua através da interpretação dos textos de revistas científicas periódicas, nas participações em congresso, web meeting. Então, a língua portuguesa está no dia a dia conosco o tempo inteiro. Tenho o maior orgulho dessa língua. Eu trabalho com desenvolvimento de software, sou analista de sistemas e se na minha profissão não tiver um trabalho muito bem elaborado de documentação, o trabalho dos programadores na sequência vai estar errado. E por fim, a gente vai ter um produto ruim, cheio de problemas e também um produto que foi entregue em atraso. Então a gente vê que a língua portuguesa na nossa profissão é extremamente importante desde o começo do processo. A gente consegue achar uma palavra exata para cada pensamento que a gente tem. E olha que a língua portuguesa não é uma ciência exata. É esse o encanto que ela me proporciona. Quanto às regrinhas que muita gente acha que é meio chatinho também de seguir, eu dou um conselho: aceita. Olha, aprende e aceita. Porque se você for questionar como se você estivesse fazendo uma soma matemática, isso vai se tornar muito difícil para você. Agora, quando você aceitar que essa é, de fato, uma convenção e seguir aquilo, você vai receber em troca uma generosidade da nossa língua mãe que é maravilhosa. A nossa língua é uma língua viva, que de tempos em tempos sofre modificações, mas ela não deixa de ter essa riqueza imensa, ao contrário de outras línguas, porque eu sou filha de uma professora de português, inglês e latim, e ela sempre me ensinou isso, que a língua portuguesa é uma das línguas mais maravilhosas, generosas e ricas que existem nesse mundo. É isso aí, concordo com a Patrícia, em gênero, número e grau. Que rica que é a nossa língua. Você viu jornalistas, médicos, advogados, arquitetos, a importância da língua para cada profissão.
Sim, a nossa língua ela é fundamental. Saber se comunicar adequadamente, conseguir dizer ao seu interlocutor aquilo que você quer dizer, né? Sem que a pessoa, o que ele quis dizer. Não, eu conseguir expressar adequadamente é fundamental em todas as profissões. Um erro de interpretação na medicina pode ser fatal. Fatal, então, exatamente. uma receita... Num projeto de engenharia, de arquitetônico, né? Sei lá, poderia Exato, também, né? Pode gerar... Ou uma notícia, que você coloca uma vírgula onde não tem, que pode dar um sentido totalmente... oposto, né? Isso, então é fundamental. O que a Patrícia disse é excelente. É uma convenção, a língua escrita, ela é uma convenção. A gente tem que entender que ela é rica, a nossa língua é maravilhosa, aceitá-la e gostar dela, gostar da nossa língua e valorizá-la. Eu amo a nossa língua. Eu também. Por isso que eu fiz letras na UEL. Eu sou formada em letras, eu amo a língua portuguesa. Letícia, obrigada. Foi um prazer recebê-la. Tá convidada para voltar mais vezes. Volto sim, muito tá obrigada. Bom? Obrigada. Atenção você, meu amigo, minha amiga que está assistindo a gente agora e que possui um financiamento de um veículo. Sabe quando você tem a sensação de que você comprou um carro, mas está pagando o valor de 2 ou de até 3? Você sabia que é possível reduzir o valor dos juros deste contrato? Calma. Veja só esse caso de sucesso de mais um cliente solucionador. A Francisneia, gente, ela procurou um dos escritórios, fez uma análise gratuita para verificar o potencial de redução e adivinha só? A dívida foi reduzida em até 64,9% do valor total. É isso mesmo que você ouviu. Quase 65% de redução do valor total da dívida, tá? Não perde mais tempo, não. Procure a equipe especializada do Solucionador. Faça agora mesmo a análise gratuita. O financiamento pode ser de carro, de moto, até de caminhão. Entre em contato agora com a equipe do Solucionador. Ligue para o número 41 41 2211. Vou repetir, 41 41 2211. Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 9916 2211. Só o Solucionador oferece a você uma análise gratuita e a garantia do contrato. Fantástico, né? O Solucionador solucionando problemas financeiros. Vamos para o intervalo rapidinho, não sai daí, porque daqui a pouquinho tem mais para você.